Já estou aqui com o Dr. Luiz para a gente começar hoje a nossa palestra. É um assunto muito interessante aí para todos, né? Essas novas regulamentações que o e-commerce vem acontecendo, para todo mundo ficar atento, né? Então, gente, por enquanto eu fico sem o áudio mesmo, tá? A gente já tirou a foto aqui. Vamos ficar só com a foto mesmo sem vídeo para melhor performance e a gente fica só com o áudio, tá? Eu estou passando as últimas instruções aqui para o Luiz, então dentro de alguns minutinhos mesmo a gente já começa, tá bom, pessoal? Eu vejo aqui que algumas pessoas me responderam e acho que tá tudo ok com o som, tá? Eu vou cortar agora, mas a gente está aqui só dando as últimas instruções, tá bom? Obrigado, gente.
Bom, boa tarde a todos. Quem fala aqui é o Rafael. Vamos dar início então hoje na nossa palestra aqui. Já estou com o Dr. Luiz para início. Também estou com a Carol aqui da minha equipe me auxiliando dentro do chat, tá? Então, quem já costuma assistir as palestras já sabe como funciona. Quem nunca assistiu, a gente tem só o áudio da palestra, tá, pessoal? A gente tira uma foto, fica só com o áudio e os slides e o chat sendo moderado, tá? A gente modera aí as dúvidas que as pessoas têm e alguns comentários, mas a gente pede mesmo para guardar as perguntas para o término da palestra. Ela vai ser em torno de uns 30, 40 minutos e aí depois a gente tem mais uns 20 minutinhos de perguntas e respostas para vocês. Então, vão guardando as suas perguntas. Se quiserem colocar aqui, a gente não libera na hora do momento então de perguntas e respostas, tá? Queria agradecer aqui o Luiz aí pela participação. Esse é um assunto bem interessante. A gente teve a oportunidade de acompanhar a palestra deles lá na ABCom, né, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. É um conteúdo muito rico, né, principalmente com essas mudanças aí que vem acontecendo no nosso mercado, né, essas coisas de tributação, de regulamentação. Então é importante vocês estarem bem atentos a isso, né? A gente acha um assunto bem interessante que vocês devem acompanhar, tá? Então o intuito aqui é vocês conhecerem um pouco mais. Tem uma notícia bem boa aqui que ele me falou, tem uma condição aí super bacana para estar participando da palestra. Depois ele vai poder falar um pouco melhor com isso. E também de alguns documentos aqui de ajuda para vocês poderem entender o que o Procon está buscando, o que eles estão autuando as empresas. Então é interessante para vocês depois darem uma olhada nesse material, tá? Antes de eu passar aqui o microfone para ele, eu só vou jogar agora a pergunta do áudio, pessoal, só para vocês falarem aí como que está o áudio para a gente dar início então à palestra, tá? Então vai aparecer uma pergunta na tela para vocês, basta responder aí como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se está falhando, para então a gente começar aqui. Vamos lá, pessoal, tem mais algumas pessoas para votarem. Acho o Daniel aqui, a Érica, o pessoal está comentando. Mas vamos votar aí para ser, não quero ser imparcial, para a gente iniciar mesmo e com o som perfeito, tá? Se voltarem a ter problemas, pessoal, eu vou compartilhar aqui o resultado. A grande maioria está ouvindo claramente, está ouvindo perfeitamente a gente. Então, eu vou dar início na palestra. A gente tem aí quase todo mundo ouvindo claramente. E aí, se vocês voltarem a ter problemas, começar a falharem, manda no chat. Se tiver muita gente questionando, eu volto a fazer essa enquete aqui, senão a gente dá prosseguimento. Então tá bom, mais uma vez gostaria de agradecer o Luiz, estou passando aqui a voz para ele. Muito obrigado. Bom, vamos lá, boa tarde a todos. A gente vai tratar aqui de um assunto que é diretamente ligado à atividade de vocês, aquilo que vocês precisam e normalmente não gostam de ver, a parte jurídica, a parte que é aquela que a gente é obrigado a ter que saber, é obrigado a fazer e normalmente não tem muito conhecimento. Então o nosso objetivo é basicamente passar noções fundamentais para vocês do que se trata com relação a essa regulamentação. O que muda no nosso dia a dia, de que forma e o que eu preciso me preocupar com relação ao meu negócio, aquilo que afeta diretamente o meu dia a dia. O objetivo não é que vocês saiam experts na parte jurídica de regulamentação do e-commerce no Brasil, mas daquilo que vocês saibam efetivamente quais os riscos que vocês correm atualmente, quais as mudanças principais que foram feitas por esse novo decreto e aquilo que é importante sim levar em consideração, aquilo que é necessário vocês verificarem na operação de vocês se está sendo adequado ou não. Como o próprio Rafael falou, no final eu vou passar para vocês um material que foi feito por alguns PROCONs aqui, tanto do Rio de Janeiro quanto do PROCON do Distrito Federal, que falam e fazem um guia com relação a como os órgãos de defesa ao consumidor
fazem a análise da regularidade ou não dos sites com relação à nova legislação. O que é observado? Quais são os pontos que são verificados? Qual é o checklist que eles utilizam para fiscalização? E lembrando que hoje a fiscalização é muito simples. Ele fica na sala, sentado, simulando uma compra, e vai simplesmente dando um print screen na tela e verificando o que está sendo adequado ou não na legislação. Então, é uma fiscalização muito simples, que vocês não percebem que estão sendo fiscalizados e simplesmente recebem um auto de infração posteriormente. Então, é algo sim que a gente deve se preocupar e deve ter um cuidado muito grande com relação a isso. Bom, depois dessas pequenas introduções, vamos lá falar um pouquinho daquilo que a gente trouxe hoje com relação ao nosso assunto. Tudo isso começou com um discurso da nossa presidente, com a criação do Plandec, Plano Nacional de Defesa do Consumidor. Esse plano ele foi lançado de uma forma muito eleitoral, buscando aí aqueles consumidores que vieram das classes baixas, que com a estabilização da moeda conseguiram entrar no mercado de consumo. Também as pessoas que passaram a fazer compra pela internet. A gente tem hoje o e-commerce crescendo a uma taxa superior a 25% ao ano no Brasil. Então, muita gente crescendo e entrando na condição de consumidores, e consumidores online. Então, qual foi a preocupação do governo nesse momento? Precisamos criar regras que sejam mais claras e objetivas e que protejam o consumidor. Então, a gente tem que parar e pensar o seguinte: essa regra que foi desenvolvida pelo governo, ela é com o intuito claro de proteção total ao consumidor. Então, ela traz diversos encargos e diversas responsabilidades para as empresas. São situações, na verdade, que a empresa deve sempre observar e sempre o favorecido vai ser o consumidor. Então, esse cuidado a gente tem que ter em todos os momentos e sabendo exatamente como que isso é feito. Tá? Então, agora a gente vai começar a olhar quais são as alterações, como que esse Plandec alterou e modificou aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, primeira coisa que esse Plandec cria, ele traz uma regulamentação, tá, de um novo decreto, que é o decreto 7962 de 2013. Esse decreto, ele traz 3 pontos fundamentais. Então, se a gente precisar olhar, falar assim, aqui do que é o escopo geral do da nossa regulamentação atual do comércio eletrônico, a gente fala em 3 pontos. O primeiro deles é o direito à informação. O segundo, atendimento facilitado. E o terceiro, direito de arrependimento. Então, a gente vai falar a que correspondem esses 3 itens. Quais são os pontos que eles levam em consideração? Mas questionamentos podem surgir no sentido, mas direito de arrependimento, isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa que já existia, é algo que foi criado agora. Na verdade, ele não foi criado agora, mas ele foi modificado agora. A gente tem que levar em consideração que o direito de arrependimento é algo que foi criado no Código de Defesa do Consumidor. Já tem praticamente 20 anos. Então, é algo que, na época, nem sequer existia internet. Então, não existia a forma de previsão de como funcionar esse direito de arrependimento na internet. Então, sim, ele traz muitas alterações e a gente vai verificar agora como essas alterações são importantes e quais são todos os pontos que nós precisamos observar. Então, primeiro deles é aquilo que a gente chama de direito à informação. Direito à informação, ele já é algo que é previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele já é uma premissa fundamental. A gente já tem no Código de Defesa do Consumidor a obrigação de sempre informar. Informar riscos, informar condições, informar objetivos, preços, situações. O Código de Defesa do Consumidor ele determina que o consumidor tem que estar consciente de todos os itens que ele vai consumir, de todos os itens que ele vai usufruir, para que ele possa ter um consumo consciente. Daí a gente parte que o direito à informação ele é absolutamente essencial para aquilo que a gente tem hoje no comércio eletrônico. Então vocês vão falar, mas o que muda nesse direito à informação? Qual que é a alteração que ele traz com relação a isso? E aqui a gente já começa a identificar quais são esses elementos que o direito à informação traz especificamente para o comércio eletrônico. Então, o primeiro deles é com relação à descrição da empresa. Hoje, eu tenho obrigatoriamente que informar na página principal. Então, aí a gente já começa com algumas alterações que não estão tão claras
no decreto, mas que a gente já ouviu e viu nos órgãos de defesa do consumidor como que eles gostariam que essas informações fossem colocadas. E aí, quais informações da empresa? CNPJ, razão social, telefone, e-mail. Eu preciso ter todos os dados de acesso para o consumidor entrar em contato com a empresa e, principalmente, saber qual é a empresa que ele está fazendo a compra ou a contratação do serviço. O objetivo disso é eliminar aqueles sites em que, muitas vezes, utilizavam a suposta venda de um produto para uma fraude, para realmente dar aquilo que a gente chama de um golpe no mercado, fazer a venda de produtos e, posteriormente, não entregar. E na hora que o consumidor vai buscar aonde está essa empresa, qual é a pessoa jurídica ou a pessoa física que vendeu isso para mim, simplesmente não tinha informação nenhuma. Então, o primeiro ponto é, eu preciso obrigatoriamente conter na página principal o CNPJ, a razão social da empresa, o telefone de contato, o endereço da sede, eu preciso ter o e-mail, o contato com a empresa. A informação que vocês têm que ter é o seguinte, todos os dados necessários, localização da empresa, devem constar na página principal. Muitas vezes nós recebemos o seguinte questionamento, mas eu posso colocar na parte de quem somos, entre em contato? A resposta é, pode, mas muitas vezes somente o fato de você dificultar o acesso, ele não está na página principal, já não é bem visto pelos órgãos de defesa do consumidor. A gente tem que entender que o PROCON ele tem como intuito realmente fiscalizar e defender o consumidor. Então ele vai ver aquilo que é mais fácil, aquilo que é melhor para o consumidor. Se ele não for e não atender aquilo que é diretamente para facilitar o consumidor, ele pode, a critério dele, posteriormente, autuar a empresa, simplesmente por falta ou dificultar o acesso à informação. Então a nossa recomendação é, sempre coloque na página principal com todos os dados que fiquem amplamente disponíveis para o consumidor facilmente localizar qual é a empresa. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente pode pegar como informação essencial. E aquilo que a gente vai verificar depois nos documentos, que eu vou passar para vocês, que é o primeiro item do checklist dos PROCONs. Contém os dados do CNPJ? Contém o nome da empresa, razão social da empresa? Tem o endereço físico e eletrônico? Esses 3 itens são os 3 principais e os 3 primeiros da fiscalização de qualquer órgão de defesa do consumidor. Então, muito cuidado com relação a isso. E para aqueles que não têm uma empresa, mas vendem diretamente como pessoa física, já me fizeram alguns questionamentos com relação a isso. Mas eu preciso colocar o meu endereço, então, se eu sou pessoa física, o meu nome, o meu CPF? Sim, precisa. Se você vende diretamente como pessoa física, são os seus dados que devem aparecer diretamente no site da empresa. Que é um risco, muitas vezes, por divulgar um dado que é o seu nome, o seu CPF, o seu endereço, mas se você optou por vender diretamente para pessoa física, é uma obrigação que você tem, sim, que se sujeitar. Segundo item que a gente tem com relação ao direito à informação. Eu tenho necessariamente que colocar todas as informações descritivas dos produtos ou serviços. Aí a gente entra especificamente na área de cada um de vocês. Bom, se eu faço a venda de aparelhos eletrônicos, eu tenho que obrigatoriamente colocar a descrição de todos os itens. Qual é a descrição do produto, quais são as características, todas as especificações técnicas, preço, todos os possíveis acréscimos no preço, condições de pagamento, todos os elementos necessários para a realização da transação são essenciais para aquilo que a gente efetivamente contenha na oferta do produto. Tá? Então aqui a gente pode pegar a mesma informação que tinha antes, informações descritivas de produtos ou serviços, nada muda com relação à informação geral que a gente já tinha no Código de Defesa do Consumidor. Então preciso ter todas as informações, essencial. Tá? É básico isso para que a gente consiga aí ter todos os dados. E ele tem também, de uma forma muito parecida, com relação às informações descritivas da oferta. Então tem que ter produto e oferta amplamente descritos. Tá? Isso é uma coisa que precisa e deve aparecer. Aqui eu quero fazer um parênteses
só para colocar um assunto a mais aqui, que é nas condições da oferta com relação à obrigação da entrega do produto. O que eu falo entrega? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que em alguns estados do Brasil existem leis que falam que são chamadas as leis de entrega. Essas leis de entrega, elas colocam a obrigatoriedade, como por exemplo no estado de São Paulo, tá? Todo e qualquer site que venda produtos para o estado de São Paulo, então você que tem um site, mas tem o seu endereço em qualquer outro estado, em Minas Gerais, por exemplo, você vai falar, mas eu não estou preocupado porque essa lei é de São Paulo. Mas se você entrega em São Paulo, você tem que se adequar a essa lei. Então, toda vez que o consumidor, ao informar o CEP de destino, seja um CEP que pertence ao estado de São Paulo, vocês vão ter que colocar a opção desse consumidor de que o produto seja entregue nos turnos da manhã, da tarde ou da noite. É o que a gente chama da entrega agendada. Então, nessas condições da oferta, eu tenho que colocar a questão da entrega. Como que eu vou falar a entrega? E essa entrega, ela precisa, quando, para algum estado que tenha essas leis de entrega, hoje o que mais preocupa é o São Paulo, Rio de Janeiro, a lei que tinha lá já caiu, a gente tem que colocar essa entrega agendada, então o consumidor tem que escolher, eu quero que seja entregue no dia 12, no 13, no 14, a partir do prazo mínimo que vocês disponibilizam, dali para frente ele pode escolher o dia e o período, manhã, tarde ou noite. E o que é mais complicado, que é uma alteração que foi feita na lei esse ano, sem cobrança adicional por isso. Então, assim, é algo que está sendo muito fiscalizado pelo PROCON aqui de São Paulo atualmente. No nosso escritório, somente essa semana, 2 grandes varejistas já foram autuados por não cumprimento na lei de entrega aqui do estado de São Paulo e com multas muito altas, porque a multa leva em consideração o percentual do faturamento da empresa. Então, assim, é algo que vocês todos que vendem aqui para o estado de São Paulo devem se preocupar para atender essa legislação. Então, é algo que é preocupante, eu quis fazer um parênteses aqui para vocês, porque é algo muito atual. As autuações estão chegando agora essa semana, tá? Só duas autuações essa semana que nós recebemos de clientes do escritório, que são muito relevantes. Então, aqui uma observação, fiquem atentos para isso e verifiquem com relação à adequação do site de vocês sobre essa questão. O que a gente tem de informações ainda também? A gente tem aqui a lei, na verdade o decreto do comércio eletrônico, trazendo inovações com relação à parte de compra coletiva. Então, toda vez que a gente está falando de compra coletiva, eu tenho agora que observar, além daqueles requisitos que foram os iniciais, alguns adicionais, que são, por exemplo, eu preciso informar, no momento em que eu faço uma oferta, qual é a quantidade mínima de clientes que são necessários para que aquela compra seja efetivada. Então, por exemplo, eu preciso que no mínimo 50 pessoas comprem determinado aparelho eletrônico para que aquele preço seja efetivado. Eu preciso informar qual é o prazo após a concretização da venda para que ele possa ir ao estabelecimento e use o cupom, que ele concretize a venda. Ele já pagou, mas ele vai querer depois adquirir o produto, ele vai querer pedir o produto ou utilizar o serviço. Qual o prazo que ele tem para fazer isso? Então, é outra informação que é necessária. Agora, ela é obrigatória. A diferença é que antes, alguns sites colocavam, outros não colocavam. Então, a gente tem uma situação agora que isso passa a ser obrigatório. Se eu não tiver, eu estou sujeito a uma fiscalização e uma multa. Tá? Muitos dos itens que nós estamos vendo aqui, vocês vão falar, mas nenhum consumidor vai entrar com uma reclamação no PROCON ou com alguma ação no juizado especial questionando que eu não cumpro isso. Realmente, pode ser que não. Só que as autuações que realmente são relevantes e trazem impactos muito altos são decorrentes de fiscalizações do próprio PROCON, que não são motivadas por reclamações de consumidores. É o funcionário do PROCON, o agente ali, simulando uma compra e identificando se aquilo realmente está sendo verificado e cumprido ou não. Então, o maior cuidado, além do problema com o próprio consumidor, é com os órgãos de defesa do consumidor. Esses sim,
por orientação, inclusive, do próprio governo, que aí vem em atenção ao Plandec, que é aquilo que a gente começou a palestra, tem cada vez mais identificado e buscado fiscalizar todos os sites. Eu tenho que ter uma terceira situação nas compras coletivas, que é a identificação do fornecedor responsável pelo site, ok? Eu, o site, estou fazendo essa intermediação das compras coletivas, então eu tenho que dar todos os meus dados, e eu tenho que também passar todos os dados de quem é o fornecedor que vai entregar o produto ou que vai prestar o serviço. Vamos imaginar que é uma compra coletiva para a utilização de um hotel, um resort no Nordeste. Quais são os dados desse resort? Qual é o endereço? Qual é o CNPJ? Qual o telefone de contato desse resort? Eu tenho que identificar quem é o prestador do serviço ou a empresa que vai fornecer o produto que eu estou vendendo. Isso é essencial. Muitas vezes isso não existia antes. Qual é o objetivo? O objetivo disso é que o consumidor tenha possibilidade de identificar quem é que está prestando o serviço, para que posteriormente ele possa escolher ou não o serviço por ele, reclamar, que ele possa também falar, não quero, se é desse fornecedor, eu não quero esse tipo de produto. Mais uma vez a gente vê aí que é a informação, eu tenho que saber como isso está sendo feito, de que forma ele está sendo levado e quem vai fazer esse tipo de situação. Aí a gente passa agora para a questão de atendimento facilitado. O que é o atendimento facilitado no comércio eletrônico? Essa questão do atendimento facilitado é onde a gente vê um maior número de informações e de alterações daquilo que a gente tem na regulamentação do comércio eletrônico. Aqui a gente traz situações que antes quase nenhum site precisava fazer. Ninguém se preocupava com relação a isso. E agora são situações que passam a ser obrigatórias e que não estavam no radar de todos nós com relação ao comércio eletrônico. Primeira dela, por exemplo, eu preciso disponibilizar antes da conclusão da compra um sumário do contrato. O que é esse sumário do contrato? Eu tenho que disponibilizar um resumo. Esse resumo vai conter: bom, eu estou adquirindo um aparelho eletrônico pelo preço X, pela condição de pagamento Y, que vai ser entregue no prazo de até tantos dias e, principalmente, conter quais são as cláusulas restritivas. O que são essas cláusulas restritivas? Por exemplo, a questão da troca. Eu só aceito troca se não tiver nenhum defeito ou vício do produto no prazo de 15 dias, ou não aceito troca. Você somente poderá requerer a substituição diretamente ao fabricante, a condição que você estipular, desde que seja informada antes da conclusão. O objetivo é que o consumidor possa saber, antes de concluir a operação, tudo aquilo que ele posteriormente não poderá reclamar ou não poderá utilizar naquela transação. E esse sumário do contrato, ele precisa, e aí já fazendo um link com relação ao item 3, ser disponibilizado para o consumidor. Então, na hora que o pedido é feito, ele recebe esse sumário, aparece na tela dele, antes dele dar o último ok. Quero comprar o seu produto, está aqui, o resumo da sua compra, todas as condições são essas. Você confirma a transação, ele vai clicar em sim. Nesse momento que ele clicou em sim, deve ser encaminhado um e-mail para ele, consumidor, com um arquivo em PDF ou um link em HTML, por exemplo, contendo exatamente esse contrato que foi apresentado para ele antes da conclusão. Qual que é o problema? Se vocês verificarem o que está colocado aí no item 3, ele fala que esse contrato tem que ser conservado e, se possível, a reprodução posterior. Aqui eu encaminhei um link nesse e-mail, onde está o resumo do contrato e os termos, ele vai precisar acessar esse contrato posteriormente e vocês vão ter que guardar esse link ativo pelo prazo de até 5 anos. Então, quem guarda ou um e-mail encaminhado por 5 anos? Então, a nossa recomendação é sempre: preciso atender a lei.
Vou encaminhar de que forma? Encaminhe por PDF. Faça de uma forma em que o consumidor possa guardar esse PDF, dessa forma que ele tenha isso armazenado e posteriormente ele possa usar se ele quiser. De novo, a gente vê que a gente está atendendo ao princípio básico que é informação. Bom, eu dei a informação para o consumidor sobre o resumo do contrato, quais são as cláusulas restritivas, encaminhei no e-mail de confirmação do pedido uma cópia desse contrato, ele tem todas as informações da transação e ele pode utilizar posteriormente no momento em que ele quiser. Tá? Então é uma coisa que fica a critério do consumidor quando ele vai usar. A gente fala que ele está devidamente armado, porque ele está com uma cópia do seu contrato, uma cópia do que você colocou para ele. Por isso que é importante tomar cuidado quais são os termos que você aí coloca no seu contrato de compra e venda, nos seus termos de uso, na sua política de venda, para que isso não possa ser usado contra você posteriormente. Tá? E que isso seja encaminhado de uma forma adequada para aquele que é o seu cliente. No item 2, esse atendimento facilitado, ele demanda que todo o site tenha, em qualquer momento, ferramentas para correção das etapas anteriores. Isso é o famoso voltar. Aquela setinha que a gente está no Internet Explorer, no Mozilla, no Firefox, que eu simplesmente clico em voltar, e na hora que eu faço isso aparece a mensagem: o site expirou, você não pode mais fazer isso, ele de alguma forma ele não permite, a lei fala que agora ele é obrigatório. Eu tenho que conseguir ir para frente ou para trás na hora da contratação, no carrinho de compras, simplesmente pelo botão voltar. Essa ferramenta de correção, ela é simplesmente, a qualquer momento que eu quiser voltar, eu não tenho que cancelar a compra, então prefetivar para depois. De alguma forma eles verificaram que os sites dificultavam ao consumidor esse acesso. Eles dificultavam a realização da compra e a identificação de eventuais e correção de problemas. Então, foi colocado que eles precisam obrigatoriamente disponibilizar com que o consumidor navegue à vontade no site, tanto para avançar na compra, quanto para retornar simplesmente para a utilização, então voltar. Isso é muito importante e deve ser observado por vocês, porque simplesmente isso já gera um risco com relação a autuações. Outros itens que nós temos que ter naquilo que nós chamamos do atendimento facilitado. Serviço de atendimento em meio eletrônico. Isso significa que eu preciso necessariamente ter um chat, ter um e-mail atendimento. Eu não posso vender pela internet e não atender pela internet. Eu preciso ter disponível uma forma do consumidor pela internet entrar em contato comigo. Então, se ele quiser me mandar um e-mail ou se ele quiser entrar num chat, eu tenho que disponibilizar alguma forma de contato eletronicamente. Então, não adianta mais eu ter simplesmente um saque, um 0800, de uma forma com telefone de contato. Eu preciso ter isso, mais uma forma de atendimento eletrônico. Ferramenta de confirmação. Eu preciso necessariamente passar, após a realização da compra, a informação para o consumidor de que aquela transação foi recebida, posteriormente informar que aquela transação foi confirmada após o pagamento. E como é que eu faço isso? Por meio do envio de e-mails. Então, no momento em que eu recebo a compra, eu não posso simplesmente deixar no site: seu pedido foi recebido e será processado. Eu preciso mandar um e-mail para o consumidor com as mesmas informações. Então, essas ferramentas de confirmação, elas trazem necessariamente uma segurança para o consumidor. Elas têm por objetivo olhar e falar o seguinte: como eu, consumidor, consigo me resguardar? Tendo recebido um e-mail da empresa de que o pedido foi feito, tendo recebido outro e-mail de que a solicitação foi processada, de que a solicitação de pagamento foi autorizada, de que o pedido foi encaminhado para a transportadora. Quanto mais informações vocês passarem para o consumidor, melhor. Então, hoje a gente tem esse atendimento facilitado como uma regra, como uma obrigação para todos aqueles que são os fornecedores. E mecanismos de segurança. A lei ela não é clara em falar qual sistema de segurança deve ser utilizado. Se eu preciso ter algum tipo de protocolo, qual tipo a ser utilizado. Ele simplesmente fala que é obrigatória
a utilização, sim, de algum mecanismo de segurança. E que esse mecanismo de segurança, e aí vai ficar a critério de cada um de vocês. O que a lei, como ela não dispõe quais os critérios a serem utilizados, é simplesmente necessário utilizar algum, de alguma forma em que eu tenha, sim, a utilização com relação a esses itens. Tá? Eles são necessários e eles precisam constar com relação a isso. Quais são os principais problemas, ou que a gente coloca aí de aspectos polêmicos relacionados a esse atendimento facilitado? Bom, 3 deles são com relação a quê? Eu tenho que ter a forma de esclarecimento sobre informações, dúvidas, suspensões ou cancelamento de contrato. E aqui é um comentário que a gente costuma fazer, que foi até, a gente brinca, foi criada uma modalidade nova e jurídica de suspensão de contrato. Isso, pelas regras do direito nacional, a gente nem existe uma suspensão de contrato, mas aqui, pelo comércio eletrônico, foi criada uma forma em que eu posso, inclusive, suspender um pedido. Tá? Mas todas essas situações, elas podem e devem ser respondidas em até 5 dias após o questionamento do consumidor. Então a gente tem aqui uma nova obrigação, uma coisa que não existia anteriormente. Então tudo aquilo que o consumidor questionar com relação a problemas relacionados a dúvidas, a informações, suspensões e cancelamentos de contrato, vocês têm a obrigação de responder em até 5 dias. E a gente vai falar, a lei fala em 5 dias úteis? Não. Aqui a gente vê claramente que ela fala em 5 dias. Então, se fizer na quinta-feira, no começo da semana, eu já tenho o problema que eu tenho que responder. Eu não tenho 5 dias úteis, eu não posso escolher. E eu tenho que resolver o problema ou eu tenho que dar uma posição para o meu cliente daquilo que está sendo feito. Isso é algo que não está claro ainda. Obviamente, enquanto nós, advogados que defendemos as empresas, estamos tentando criar esse posicionamento junto aos órgãos de defesa do consumidor, de que há um prazo para apresentar o que será feito. Então, apresentar a informação no sentido de que recebemos a sua dúvida, a sua consulta, encaminhamos para a área responsável e apresentaremos a resposta no prazo de até 10 dias ou o mais breve possível. Encaminhamos a sua solicitação de cancelamento à operadora de cartão de crédito, a qual cancelará posteriormente. Então, isso é algo que ainda não está claro, mas a gente fala que, no mínimo, vocês devem responder a qualquer questionamento feito pelos consumidores no prazo de até 5 dias. Tá? Senão, simplesmente o que ele vai fazer é, mandei um e-mail, cópia do e-mail, não respondeu 5 dias, ele pode passar um PROCON e pedir para que vocês sejam intimados para apresentar esclarecimentos e até posteriormente autuados por isso. Muito cuidado com relação a esse prazo, para a gente não ter nenhum problema no futuro. Aí a gente entra naquilo que a gente chama do direito de arrependimento. Eu até falei para vocês que esse é um direito de arrependimento novo, tá? Novo no sentido em que ele traz novas formas de serem feitos os arrependimentos. E aí o conceito de arrependimento é toda aquela compra que foi feita fora do estabelecimento comercial. Então eu não posso ir simplesmente numa loja física, comprar um aparelho, posteriormente, 2 dias depois, levar de novo e falar, sabe o que é? Eu pensei bem, eu não quero mais. Isso não existe. Todo direito de arrependimento ele é feito com base numa compra em que eu não veja diretamente o produto. Eu não consiga manusear o produto e identificar se é exatamente isso que eu quero mesmo. E esse direito de arrependimento, ele é de 7 dias contados a partir da entrega do produto ou da prestação do serviço. Então a gente vai olhar e falar o seguinte, mas e se eu comprei um livro eletrônico, eu baixei o arquivo no meu computador, como funciona o direito de arrependimento? Se a pessoa baixou o livro, leu o livro no final de semana, na segunda-feira ele se arrependeu, fala, não quero mais. Eu enquanto fornecedor, vou ter que devolver o dinheiro para ele? Sim.
A resposta hoje, ainda infelizmente, ela não tem na nossa legislação uma previsão de todas as situações. E a regra geral é todo e qualquer produto ou serviço. E aí a gente entra em outras operações como agências de viagem, como operadoras aéreas, como fazer esse cancelamento que não depende exclusivamente da própria operadora, que depende de um terceiro. Posso reter algum valor? Posso fazer algum abatimento? E aí a informação é não, eu não posso. O direito de arrependimento ele é amplo, eu sou obrigado a devolver 100% do valor, eventuais encargos, fretes e quaisquer valores pagos. Não posso cobrar nenhuma multa com relação ao arrependimento. E o que é pior, como a gente vê aqui nesse novo slide, eu sou obrigado a informar no meu site que o cliente pode desistir e se arrepender da compra. Eu tenho que falar ostensivamente, claramente, olha, consumidor, se você se arrepender, você pode cancelar. E você tem um prazo de até 7 dias para fazer isso. Então, necessariamente, eu preciso colocar essa informação disponível para ele. E mais, eu preciso colocar isso na internet. Tá? Então, não adianta eu simplesmente falar, você tem o direito de arrependimento, entre em contato com a central de atendimento. Eu estive pessoalmente no Ministério Público de Minas Gerais, conversando com o promotor responsável, que me colocou claramente a posição do Ministério Público, falando, olha, se você faz a compra pela internet, obrigatoriamente você tem que abrir a possibilidade dele se arrepender também pela internet. Então, tudo tem que ser feito eletronicamente. Se você faz a venda pela internet, você não pode exigir com que o seu consumidor ligue posteriormente para você e tente entrar com um procedimento que moroso, que não faz. Tem que ser a critério dele pela internet. E, inclusive, ele chega ao detalhe de falar, se a compra foi feita por boleto bancário, no momento em que ele apresenta o pedido de arrependimento, de cancelamento do contrato, você tem que abrir um campo e já informar a conta bancária dele para você já fazer o depósito. Não tem que ficar posteriormente pendente para que você entre em contato e solicite os dados bancários. Então a gente vê que esse direito de arrependimento ele é muito amplo e ele traz várias consequências e desdobramentos que não são habituais e que não eram exigidos anteriormente. E que isso, eu estava aqui conversando com o Rafael no começo, que isso ainda está numa fase inicial de identificação de problemas, de notificações para as empresas, mas ainda nós não estamos na fase de aplicação de multas, ou seja, a gente ainda tem tempo de mudar, mas o nosso grande receio é que isso cada vez mais, o prazo para isso está se esgotando, porque a fiscalização está muito em cima e as notificações de adequação são cada vez mais ameaçadoras, no sentido de que a notificação vai virar um auto de infração em curto espaço de tempo. Então, sempre que possível, tente se identificar de que forma isso pode ser adequado no site de vocês. E ainda, para a gente terminar a questão do direito de arrependimento, toda vez que um consumidor compra um produto no site de vocês, paga por meio de cartão de crédito e resolve se arrepender, cancelar o contrato, vocês são obrigados a informar as instituições financeiras, a fazer a comunicação sobre esse cancelamento para as operadoras de cartão de crédito. Essa confirmação junto às operadoras é responsabilidade e obrigação de vocês. E a confirmação, que é esse último item, deve ser enviada por e-mail também. Então essa é uma situação que deve ser apresentada obrigatoriamente para o consumidor, no seguinte sentido, deve-se encaminhar um e-mail falando, você exerceu o seu direito de arrependimento, foi cancelada a sua compra, foi informado a operadora de cartão de crédito sobre o seu cancelamento. Então você precisa obrigatoriamente passar isso para o cliente. Então vocês veem que tem muitos pontos que devem ser alterados para se adequar à questão desse regulamento só especificamente com relação ao arrependimento. E a gente pega aqui esse decreto do comércio eletrônico, ele não levou em consideração alguns ramos de negócio, como por exemplo os benefícios, os ramos, como é que funciona então
para as empresas de benefício? Como é que funciona para os produtos que são os que a gente chama de refurbished? Você não tem uma regulamentação específica para isso. E aqueles produtos que o consumidor devolve, os produtos que já estão fora da caixa, eu posso revender esse produto? Aqueles são os remanufaturados, eu posso? De forma que isso ela é vista na nossa legislação? São itens nesses novos modelos de negócio que não foram tratados por esse decreto, que deixam margem a posteriormente ainda uma nova regulamentação, mas nesse primeiro momento não foram observados pelos órgãos públicos. Tá? Então, o que a gente tenta trazer para vocês aqui são os principais pontos que foram observados. Eu vou pedir para o Rafael para que ele encaminhe posteriormente a todos vocês 2 arquivos. Tá? O primeiro arquivo ele foi disponibilizado pelo PROCON do Rio de Janeiro. O PROCON do Rio de Janeiro fez uma análise de grandes varejistas pela internet e identificou quais os pontos esses varejistas cumprem ou não cumprem. E o que é mais interessante nesse documento é que ele traça uma nota para cada varejista e identifica quais são os pontos mais vistos ou menos atendidos. Tá? Então a gente tem uma situação que a gente consegue identificar isso. E um outro documento é do PROCON do Distrito Federal, em que esse é um pouco mais detalhado, inclusive, em que ele traz item a item do decreto como que é feita a fiscalização pelo PROCON. Esse documento ele é útil para vocês no sentido em que vocês conseguem diretamente e pessoalmente falar: se eu identificar todos esses itens do meu site, eu posso entender que eu estou relativamente regido? Eu acho que sim, porque é uma forma como o próprio PROCON fiscaliza e identifica os sites. Agora, obviamente, tem alguns termos que são mais técnicos, jurídicos, que eventualmente vocês podem precisar de alguma ajuda para a identificação disso. Mas eu acho que nesse primeiro momento, eles podem ajudar e nortear vocês a como identificar esse tipo de situação. E aquilo que o Rafael tinha colocado com relação a uma situação especial aí que nós vamos colocar para vocês, é o seguinte: nós fazemos um trabalho de identificação tanto da parte de sites, de políticas de venda, políticas de uso, termos e condições, toda essa parte de adequação à regulamentação do comércio eletrônico. E, em parceria aqui com a Fast Commerce, nós vamos passar para vocês, posteriormente para o e-mail, uma proposta especial com termos e condições específicos para vocês, para que a gente possa fazer esse trabalho em parceria de identificação daquilo que são os principais pontos do comércio eletrônico, naquilo que tem de principais riscos e que a gente possa ajudar vocês a passar por essa mudança sem maiores traumas. Eu aqui agradeço bastante aí a atenção de vocês. Vou abrir a questão aqui, passar para o Rafael para que ele possa passar eventuais perguntas e que a gente possa agora ficar à disposição aí de vocês. Vocês têm os meus dados de contato, eu fico pessoalmente aí à disposição para aquilo que é necessário e a gente volta a conversar na sequência. Agradeço a todos. Obrigado. Muito bom, gente. Conteúdo bem enriquecedor, né? Acho que bastante informações úteis aí para suas lojas. E pelas perguntas aqui que eu já tive, tem bastante dúvida. Então eu só vou cortar o som, gente, rapidinho, só para mostrar aqui como que vai funcionar. E já vou liberando aqui as perguntas por ordem de envio, tá bom? Então quem está enviando agora vai demorar um pouco mais, porque tem bastante durante a palestra, tá bom? Mas fiquem aí que o Luiz vai responder a todas, tá? Eu estou cortando aqui o áudio, então, um segundinho para passar as instruções. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora com relação às perguntas. Tem a primeira aqui do Fernando.
que ele faz o seguinte: falando em direito de arrependimento, sou obrigado a pagar pelo frete de retorno do produto? Sim, Fernando, você tem que devolver 100% do valor do produto, do frete pago para envio e arcar ainda com relação ao custo do envio do produto de volta. Então você tem o custo do envio do frete da ida e da devolução do produto. O custo é 100% seu. Essa era sobre a questão dos dados. O Danilo Lodge faz uma pergunta para nós com relação à disponibilização das informações. Então o questionamento é: essas informações como CNPJ, endereço, razão social, podem ser colocadas no rodapé da página principal? Aí a resposta é sim, Danilo. Pode colocar no rodapé da página principal, pode ser no cabeçalho, no rodapé. O importante, o que a gente recomenda é que sempre fique na página principal. Passando disso, não há problema. A Nathalie faz uma pergunta que é a seguinte: e como funciona para quem trabalha somente com os Correios? Pois eles se recusam a participar das regras dessa lei. Esse é um outro problema que a gente tem muito sério no Brasil, porque eu diria que grande parte das empresas trabalham com os Correios, que é um órgão aí que é vinculado ao governo e que não atende, por exemplo, a questão da lei da entrega. Eles não fazem a entrega agendada. Então, o próprio ente do governo não cumpre aquilo que o governo determina que as empresas cumprem. Então, aí a gente vai falar o seguinte: como fazer dessa forma? É realmente complicado. Aí é o ponto em que as empresas têm que buscar outros parceiros, têm que buscar transportadoras ou outras empresas que façam a entrega agendada. Então, com relação a isso, se for a hipótese de entrega agendada, não pode ser pelo correio, porque eles realmente não fazem dessa forma. Tá? A Juliana... a Juliana também fez essa questão de entrega agendada pelo correio, então aí respondendo da mesma forma. O Elísio Fernandes fala o seguinte: muitas vezes o fabricante não disponibiliza todas as informações no site ou em material próprio, limitando-se a descrições gerais. Quais são os limites de responsabilidade do lojista nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor, ele não traz uma limitação de responsabilidade. Tá? Ele coloca a seguinte situação: quando eu tenho algum problema, tá, que a gente chama aí de vício de qualidade, esse é o termo técnico para falar de algum defeito do produto, todos que participam na cadeia produtiva, tá, e aí comercial, desde o importador, o fabricante, o distribuidor, o comerciante, assistência técnica, todos eles são responsáveis igualmente por qualquer produto que for colocado no mercado. E aí é a mesma coisa com relação à informação. Tá? Então todos eles, se não tiverem informação, você, enquanto aí lojista, vai simplesmente colocar o detalhe: olha, eu me responsabilizo por estas informações que foram as mesmas que eu recebi. Mas perante o consumidor, ele vai poder reclamar de você, sim, da mesma forma. Outra pergunta do Elísio é o seguinte: o valor e prazo mínimo para entrega agendada é livre para o lojista? O lojista pode, por exemplo, disponibilizar esse tipo de entrega por, digamos, R$300 com prazo mínimo de 30 dias, e além dessa opção agendada, disponibilizar PAC e SEDEX, que tem preços menores, regra geral, mas não oferecem agendamento? Infelizmente não, Elísio. A lei ela é muito clara ao afirmar o seguinte: em que vocês, lojistas, são obrigados a disponibilizar a entrega agendada ou a entrega normal nas mesmas condições e nos mesmos custos. O PROCON aqui de São Paulo, eu estive pessoalmente com o Márcio e o Paulo Góes. O Márcio é o responsável por a diretoria de fiscalização, o Paulo Góes é o diretor-geral do PROCON, e ambos afirmaram que qualquer tentativa de adequar paralelamente, a gente fala de fazer uma tentativa de burlar aquilo que seria a entrega agendada, que eles vão punir por meio de auto de infração, porque o entendimento deles é de que não é possível ter um valor diferenciado, isso é o que está na lei, e nem um prazo diferenciado. Se você estabeleceu que o seu prazo mínimo de entrega é de 10 dias, a partir do 4º dia,
tem que ser entregue tanto na agendada quanto na normal. Infelizmente, não é possível fazer dessa forma. Tá? A Isabela faz uma seguinte pergunta. Tem um e-commerce de alimentos congelados em São Paulo e já utilizo o agendamento de turno, mas não o da noite. É obrigatório? Infelizmente Isabela. A lei de entrega no estado de São Paulo, ela fala que você tem que disponibilizar em 3 turnos, manhã, tarde e noite. O problema é que, como a gente comentou aqui acima, os Correios não fazem com entrega agendada. As transportadoras que fazem, não fazem no turno da noite. Como fazer? Essa é uma resposta que a gente não tem para dar para vocês, porque não existem muitas soluções disponíveis. É algo que a gente, quando vê um questionamento dos órgãos de defesa do consumidor, acaba colocando simplesmente para eles que não existem empresas que é impossível a entrega no período noturno, porque não existem empresas que prestam esse tipo de serviço. Se vai ser aceito ou não, é outra coisa. Muitas vezes o órgão de defesa do consumidor fala, bom, isso é um risco seu, não é um problema de um terceiro que não presta serviço. Você tem que dar um jeito para entregar. Como isso vai ficar? Difícil ainda de passar uma posição específica com relação a isso. Tá? Tem aquele chat online, agora eu lembro qual que é, acho que é a parte de atendimento. Tiago, você coloca aqui chat online. Se esse chat obrigatoriamente precisa ser online ou pode ser por e-mail. Pode ser só por e-mail. Existem algumas opções que eu já vi, que são alguns chats que eles já identificam algumas perguntas básicas e já apresentam respostas automáticas, mas você não é obrigado a ter 100% do tempo, 24 horas, 24/7, ter um chat online. Se você tiver somente um e-mail de contato, já atende aquilo que a gente coloca. Agora, quanto mais situações você tiver disponíveis aí para o consumidor, melhor. Tá? O que você precisa é ter no mínimo uma forma de atendimento online. Deixa eu responder essa aqui. A Natália, lojista nossa aqui do Fast Commerce, né, questionou sobre a parte do sumário, antes do término do pedido. É possível sim, Natália, a gente já está trabalhando, foi até pelo material aí que o Luiz enviou, a gente deu uma olhada com calma, e a gente já está trabalhando nesse tutorial de ajuda, tá? Então assim que tiver a gente informa. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, para ficar com essa solicitação, a gente já te manda, fica com o seu contato, já te manda assim que estiver no ar, tá? Basta enviar um e-mail lá para o comercial@fastcommerce.com.br. Agora eu vou liberar as suas outras perguntas, tá, Natália? Por Luiz. A Marília. Mesmo que seja um produto importado, por lei, é obrigatório fornecer um manual em português? Infelizmente, sim. Se você importa diretamente, a responsabilidade é sua por fazer a tradução desse manual. Muitos não fazem, realmente muitos não fazem, assumem o risco. Nós já tivemos alguns clientes no escritório que tiveram problemas de autuações de PROCON e Inmetro com relação ao não cumprimento da fiscalização e da obrigação aí do manual em português. Então é necessário sim ter essa situação de manual em português. E principalmente por questões de risco, tá? Risco com relação ao próprio uso do produto. O máximo. E não podemos mudar o contrato. Mudar o contrato, os seus termos de uso, a sua política de vendas, você pode fazer de uma forma atendendo a determinados parâmetros, você pode colocar como for mais conveniente a você. Obviamente a gente não pode fazer um contrato livre em que eu, lojista, esteja isento de qualquer responsabilidade. Você tem sim que ter o básico, mas depois disso a gente consegue ter uma margem de adaptação sim com relação ao contrato, tá? É bem tranquilo com relação a isso. A Esther faz a seguinte pergunta. A lei a que se refere é federal? A lei de entrega, Esther, é uma lei estadual, tá? É uma lei do Estado de São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro tinha também uma lei de entrega, mas essa lei de entrega já foi derrubada. Existe um projeto de lei federal para regulamentação dessa entrega agendada no Brasil inteiro.
ainda não foi votada essa lei, e a gente vê que essa lei ela é até muito mais benéfica, muito maleável do que a própria lei de São Paulo, porque ela permite, inclusive, a cobrança adicional pela entrega agendada. No entanto, essa lei ainda não está válida, só devem se preocupar as vendas e as entregas para o Estado de São Paulo. E até a pergunta fala, não é federal, é São Paulo, é exigido turno noturno? Sim, tá? Em São Paulo você tem a obrigação de entrega noturna, apesar da dificuldade, como a gente colocou acima, da intraperíodo noturno. A Nathalie faz a seguinte pergunta, caso a fiscalização pegue alguma coisa errada no site de uma pequena empresa, eles enviam um aviso indicando um prazo para regularização ou é feita a cobrança imediata de multa? Não há obrigatoriedade do PROCON ou de qualquer órgão de defesa do consumidor de fazer uma notificação dando prazo para que vocês corrijam o problema. Esse é exatamente o motivo pelo qual a gente sempre sugere e recomenda que sejam feitas todas as verificações prévias, que sejam feitas preventivamente. Porque o PROCON pode autuar diretamente. Existem diversas pessoas, acho que são mais de 15 pessoas, todos os dias, o dia inteiro, simulando compras no site. E ele identificou algum problema, ele print screen na tela, auto de infração para a empresa. Então isso é muito simples de ser feita essa fiscalização. Como eu disse antes, você não consegue nem identificar quando essa fiscalização é feita. Então muito cuidado com relação a isso. Tá? A Marília faz o questionamento, se fazer entrega através dos correios não é possível agendamento. Já vi algumas empresas informando isso no website com uma mensagem dizendo não ser possível agendamento no momento, porque as entregas são feitas através dos correios. E informando em seguida a questão, que estão trabalhando para disponibilizar a entrega agendada o mais rápido possível. É legal isso? Infelizmente não, Marília. É a mesma coisa que a seguinte analogia. Vem uma lei e fala, você não pode roubar. Aí, infelizmente, você vai lá e rouba. Sabe o que é? É que eu precisei, nesse momento, eu tive que ir lá e roubar alguma coisa. Eu estou trabalhando para não precisar roubar no futuro. Posso fazer? Não. É absolutamente risco que é assumido pela empresa fazer isso. A lei fala, você tem que fazer. Não importa se você faz pelos correios, se você faz por qualquer outra transportadora. É obrigação sua atender aquilo que a lei fala, não importa como. Não é porque um prestador de serviço não atende que você não vai cumprir a lei. Tá? Infelizmente não. O Michel faz a seguinte pergunta. Pessoal, se por acaso minha loja estiver hospedada na Fast eu como lojista, a partir do momento que estou hospedado minha loja em uma empresa, serei autuado? Ou a empresa que está hospedando minha loja será autuada? Não, a autuação é sua, Michel, porque a loja é sua. Tá? Aí a situação da Fast Commerce ela faz só como uma plataforma, mas a situação toda colocada é a da loja. Tá? Diretamente vocês vão ser colocados nesse sentido. Loja Apoio faz o seguinte questionamento. Como fica o frete neste caso? De arrependimento. Como eu até coloquei em cima, o frete é de responsabilidade tanto de envio quanto de devolução do produto, de responsabilidade do lojista. Então o conceito é, se você está se aproveitando para vender um produto pela internet, o consumidor que exerceu o direito de arrependimento, você vai ter que arcar com o frete de envio e com o frete de devolução. Não pode reter nada. Isso que é uma situação que muitas vezes a gente vê que acontece que as lojas tentam reter. Você pode se arrepender, mas o custo, no caso de agência de turismo, é muito comum isso. O custo da agência foi retido, o custo de multa da operadora aérea, o custo da operadora terrestre. Não, você não pode, infelizmente, reter nada. Tá? O direito de arrependimento inclui que o frete deve ser pago pelo lojista? Sim, Wesley. Infelizmente, vocês são obrigados a pagar todo o frete de envio e de retorno. Tá? O Eduardo faz a seguinte pergunta. Passamos muito por isso aqui na loja. Clientes que cometem erros ao preencher o formulário de entrega e o pedido volta devido ao endereço estar errado. Eu tenho obrigação de arcar novamente com o frete ou posso cobrar do cliente, já que foi um erro da parte dele? Essa situação, Eduardo, que você está colocando aqui, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque o erro de preenchimento foi do próprio cliente. Então, se ele simplesmente falar, olha, meu endereço estava errado, esse é o meu novo endereço, me encaminhe novamente,
ele não cancelou a compra, ele não exerceu o direito de arrependimento. Posso cobrar de novo? Pode. O que eu não posso fazer? Se acontecer uma situação dessa e ele falar, então quero que cancele o produto, e ele vai e faz uma nova compra, aí você não vai poder cobrar aquele anterior, você vai ter que cobrar na nova compra que vai ter te encaminhado. Tá? Então é uma situação que você só vai poder fazer no momento em que seja um erro do cliente e não haja o arrependimento. O Marco faz o questionamento, mas e se o cliente utilizou o produto e eu sou obrigado a devolver o valor? O direito de arrependimento, ele fala que o produto tem que ser devolvido nas mesmas condições em que ele foi enviado. Então, produtos utilizados, produtos aí, e aí esses termos devem constar obrigatoriamente da política de vendas, trocas e devolução da empresa, você pode se recusar, desde que isso esteja muito claro e especificado na política de trocas e devolução da empresa. Tá? Então, aí que, de novo, volta a importância daquilo que é necessário colocar no site. Se eu tenho isso muito bem delimitado, que os produtos somente serão aceitos para efeitos de arrependimento, desde que estejam na caixa, sem uso, com as mesmas condições, aí a gente consegue fazer. Porque aí a gente consegue, se esse mesmo cliente reclama, entra num PROCON, num juizado especial, a gente consegue mostrar e comprovar para o juiz que é uma má-fé do consumidor. Tá? E aí a gente consegue resolver sim. O Felipe faz a pergunta. Pergunta para o final. Posição dos Correios sobre a lei da entrega. Um comentário que ele colocou aí no blog. Aí depois aí, todos que tiverem acesso e possibilidade de acessar esse blog dos Correios sobre o comércio eletrônico para ver com relação à posição apresentada pelos Correios para isso. Tá? Eu vou conversar rapidinho aqui com o Luiz, porque está tendo muita dúvida quanto à questão da produtos para direito de troca, de arrependimento. Tá? Vamos ver se a gente consegue formular aqui eu vou mostrar essas perguntas para ver um jeito dele responder todas de uma vez só. Tá? Nós vamos fazer da seguinte forma, eu estava vendo aqui com o Rafael que existem muitas dúvidas com relação a direito de arrependimento, a troca, a devolução de produto, de valores. O que eu vou fazer? Eu vou ler todas as perguntas e depois eu vou tentar fazer uma explicação geral para vocês para esclarecer todas essas situações que foram colocadas. Tá? Então, começam da seguinte forma. Em caso de itens personalizados, o cliente enviou uma imagem para personalizar, por exemplo, em uma caneca e ele tem direito à troca. Segunda pergunta do César. Um shopping online, marketplace, tem responsabilidade referente à entrega, troca, produto, serviço adquirido em alguma loja dentro do shopping? Direito de arrependimento, feito pela pergunta do Sidney, também vale para serviços personalizados, que é no mesmo sentido daquilo que o Thales colocou. Então, o que a gente tem que ter em mente? A nossa legislação ela não faz nenhuma diferenciação com relação a itens personalizados. Então, com base na lei, se a gente fizer uma análise seca e direta, a resposta para vocês é, sendo personalizado ou não, o direito de arrependimento é o mesmo. O que na prática a gente tem conseguido fazer com alguns clientes e que tem funcionado? Na nossa política de vendas, na nossa política de trocas e devoluções, a gente coloca claramente para o consumidor que, em se tratando de produto personalizado, não são aceitas devoluções ou trocas dos produtos. Mas para que isso seja feito, é importante que a gente coloque
com muito destaque antes do consumidor fechar a compra, tá? Na hora que ele está ali ainda escolhendo o produto, que seja muito ostensiva a informação dizendo: em se tratando de produto personalizado, não é possível a troca ou arrependimento posterior. Tá? Então, assim, a gente tem que trazer essa informação que é possível a troca ou arrependimento antes da conclusão, na hora da conclusão e depois da conclusão do negócio. Com isso, a gente consegue, muitas vezes, fazer com que o consumidor não tenha essa questão do direito da troca ou da devolução do produto. Isso é o mais importante. A gente tem que avisar muito antes dessa situação. Tá? Então, é aí que a gente vê com perguntas, por exemplo, que falam: mas se algum cliente abuse de seus direitos, podemos não atender? Eu acho que é nesse sentido. Sim, se ele abusa do direito, você não é obrigado a atender. Você pode, de alguma forma, colocar com que ele simplesmente ultrapassou os limites que estão estipulados nas políticas de venda e troca da empresa e, dessa forma, não atendam e não têm o direito de ter a troca do produto. Eu acho que isso é uma situação que, efetivamente, vocês podem colocar e disponibilizar. Tá? Então, produtos personalizados. A legislação obriga que vocês troquem. Como ela não é muito clara para produtos nem eletrônicos, em que você faz o download de arquivo, nem para personalizados, nós conseguimos, em alguns clientes, criar esse mecanismo de informação prévia e posterior na política de vendas e aí sim barrar a troca. Então é possível, mas existe um risco com relação a isso. Tá? É importante vocês saberem de que é possível fazer, mas que existe um risco. Tá? E aí o mesmo tipo de perguntas que foram feitas com relação ao direito de arrependimento. Se o produto já foi utilizado, se o produto veio danificado, sempre você vai poder se socorrer da sua política de trocas para que isso seja barrado, para que você não seja obrigado a trocar o produto do cliente que abusa, que simplesmente usa o produto, por exemplo, e depois quer trocar. Isso você consegue se resguardar com relação a isso. Tá? Vi perguntas, por exemplo, com qual prazo que eu tenho que devolver o dinheiro, qual o prazo que eu tenho que simplesmente, numa hipótese de cancelamento do produto, efetuar a devolução do valor. Isso a gente coloca o seguinte: a lei não fala um prazo, mas ela fala que deve ser devolvido imediatamente. O que é isso imediatamente? É no dia seguinte? É um mês? É 30 dias? Eu já vi diversas audições do PROCON falando que 30 dias após o direito de arrependimento é um prazo muito grande. O que a gente recomenda é ter esse prazo seja pelo menos aí de uns 15 dias. E quando a gente está falando de cartão de crédito, que seja, a gente depende de uma operadora, né? Que normalmente faz essa restituição em até 2 faturas posteriormente à solicitação. Que aí fique muito claro na sua política de vendas que seja uma situação colocada e necessariamente aí a ser respeitada pela operadora de cartão, que não tem muito como você fazer esse tipo de restrição. Tá? Produtos personalizados é aquilo que a gente já falou, cartão de visita. Se ele usou o produto da mesma forma, tudo isso são regras que você coloca na sua política de vendas e de trocas. Tá? Produtos perecíveis também, e quando o produto já foi enviado, aí é uma regra, de novo, em razão da particularidade do produto que você tem que estabelecer na sua política de vendas. Vocês percebam que tudo aquilo que a gente está colocando como uma possibilidade de diminuição de riscos, ela deve obrigatoriamente estar na política da empresa, nos termos e condições de uso, ou políticas de vendas, política de trocas. Vocês precisam dar atenção a esse documento. É esse documento que vai resguardar vocês de problemas no futuro. Vocês vão falando de uma forma bem objetiva, se livrar de problemas se vocês tiverem esse documento bem formatado, bem organizado da forma jurídica, porque é aí que vocês vão conseguir se livrar desse tipo de situação. Tá? Bom, pessoal, acho que as perguntas aí quanto ao direito de arrependimento estão muito extensas, a gente está repetindo muito esse assunto. Eu vou começar agora a jogar outras perguntas aqui, até para ficar enriquecedor. Depois tem o contato aí do Luiz, vocês podem dar uma olhada. Esse material que ele vai enviar vai ajudar também a vocês a isso.
Então, para não ficar muito repetitivo aqui, eu vou acabar agora jogando algumas outras perguntas, tá bom? A Bianca faz um questionamento aqui com relação a quanto tempo de adequação do site. Bianca, esse trabalho de identificação e adequação, a gente normalmente acaba fazendo em uma semana, tá? Assim, a gente faz análise e identifica tudo que precisa ser alterado, normalmente não passa de uma semana. A Fernanda faz uma pergunta. Tenho uma loja virtual, sou uma microempresa e a transportadora é pelos Correios. E os Correios não têm agendamento e não têm recurso para contratar outra transportadora. O que fazer? Olha, Fernanda, aqui sendo bem sincero, não tem muito o que fazer. Você vai ter que buscar outra transportadora ou correr o risco de uma autuação e rezar para que o PROCON não simule uma compra aí no seu site, porque senão pode ter com isso sim. Infelizmente não tem muita alternativa. Aqui eu não tenho como te ajudar muito. Eu vim para alguns testes aqui só para de entrega agendada. O Elísio faz uma pergunta com relação à entrega agendada. Então ele fala ainda sobre entrega agendada, um valor, no exemplo que eu utilizei, de R$300 de 30 dias, pode ser real. E as opções SEDEX e PAC seriam alternativas melhores opcionais. A diferença de preço não é má fé da loja, existe, é saber um custo diferenciado. Realmente, a gente sabe que existe um custo, Elísio, para a entrega agendada que ele é maior, porque qualquer transportadora que fala que você tem que ir naquele dia, naquele horário, vai cobrar mais do que se ele puder encaixar outras entregas que ele fizer lá. O problema não é de ser real ou não. O problema é que a lei do Estado de São Paulo ela é muito clara ao afirmar que não é possível a cobrança diferenciada para entregas sem agendamento e com agendamento. Isso é algo que, na nossa opinião, ela é uma situação irreal, porque existe um custo a mais para isso. No entanto, eles não levaram isso em consideração ainda. A gente acha que deve ter uma situação que vai alterar essa lei, muito provavelmente uma lei federal que deve se sobrepor à lei estadual, e a gente espera que traga a possibilidade de cobrança do custo adicional, mas por hora, por mais que seja real, ela não é possível ser feita. Infelizmente, não é possível, Eliseu. O Rodolfo, uma dúvida. Ele coloca o seguinte: quanto à diferença de imposto em alguns estados, protocolo 21, o que diz o PROCON sobre essa cobrança e como os lojistas podem se proteger? A gente não entrou aqui, Rodolfo, na questão da parte tributária do protocolo 21. Mas, de qualquer forma, não é uma ação ou uma preocupação do PROCON. O PROCON faz só no âmbito de defesa do consumidor. A questão do protocolo 21 do ICMS é de responsabilidade de cada um dos estados a cobrança. Então, se vocês um dia tiverem problemas com relação a isso, vai ser cada estado cobrando uma execução fiscal, é cobrança de impostos, especificamente, por cada um dos estados, não do PROCON. Então, nesse aspecto, você não vai ter problema com relação ao PROCON. Como os lojistas podem se proteger, nesse aspecto, infelizmente, aí você vai ter que verificar na parte tributária como cada um dos estados está atendendo isso, porque realmente você pagar 2 vezes é uma coisa muito, muito onerosa. Então, tem algumas entidades, inclusive, que já estão questionando judicialmente a validade desse protocolo 21. Eu acho que aí vale ver na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara Enet, diversas associações que já questionam judicialmente a validade do protocolo 21. Tá? Outro questionamento é quanto aos contratos que se tem que enviar para o consumidor. Tenho que ter um específico para cada venda? Por exemplo, se tenho vendo um liquidificador, um contrato falando do liquidificador quando vender uma torradeira ou outro contrato. Na verdade, esse contrato ele é nada mais do que um resumo da venda. Então ele descreve: o produto que você comprou foi, por exemplo, um liquidificador, você pagou R$100, você pagou por cartão de crédito em 2 parcelas, seu prazo de entrega é de 3 dias. E aí, o que vai ser particular, além das condições do produto em si, são restrições daquele produto. Você poderá ficar no prazo de até X dias, você não poderá fazer isso, você poderá fazer aquilo, trocas serão aceitas somente quando estiver na caixa. Essas regras têm que ser padronizadas para situações. Agora, a descrição do produto ela é um para cada. Então, não necessariamente é a sua política inteira de vendas, mas esses termos são específicos para cada produto.
O Éder coloca, onde consigo um modelo de contrato de compra e venda para e-commerce? Olha, Éder, eu acho que a internet, talvez, aí, se você colocar no Google, devem te aparecer alguns. Eu não sei te dizer se esses contratos aí vão ser bons ou ruins. Se você quiser depois, tem meus dados no final da apresentação, você pode me mandar um e-mail e eu te ajudo a ver se existe alguma forma aí, alguma coisa mais específica para a gente poder utilizar. Ok? Bom, pessoal, vou para finalizar então aqui, a gente teve muitas perguntas aí, acabou se estendendo um pouco o tempo aqui do Luiz, já está até passando estourado o tempo, eu agradeço aí a disposição dele. Só para finalizar então aqui, eu vou pegar mais duas perguntas, eu vou cortar o áudio aqui, vou pedir para ele dar uma olhada antes, para ser mais interessante o assunto que ele acha mais interessante para vocês, tá bom? Só um segundinho. Bom, dois tópicos que eu vi juntamente com o Rafael aqui, que foram os mais abordados por vocês nos questionamentos, dizem respeito à lei de entrega e ao direito de arrependimento. Esses dois itens, eles trouxeram mais dúvidas para vocês e eu vou tentar fazer um apanhado geral das situações. Tá? Então, quando a gente fala de direito de arrependimento, a gente tem que, de novo, levar em consideração que são todos os custos envolvidos. Eu, enquanto lojista, sou obrigado a dever 100% do valor pago, arcar com o custo do frete de retirada do produto. Posso criar nos meus termos e condições do site a possibilidade de não efetuar a devolução de valores quando os produtos são personalizados, quando os produtos já foram utilizados. Lembrando que isso tem um determinado grau de risco, mas acho que é um risco mensurado, tá? Porque é um risco em que a gente consegue medir aquilo que está sendo feito. Em direito de arrependimento, eu preciso sempre informar e atender o meu consumidor. É uma regra geral e que a gente acaba fazendo nessa situação. A parte de lei de entrega. A lei de entrega a gente fala de novo para São Paulo, tá? Então entrega para o estado de São Paulo, não importa onde vocês estejam com a empresa, sempre que uma venda for feita para alguém que more no estado de São Paulo, vocês têm que dar a opção de entrega manhã, tarde e noite. E a lei que foi alterada esse ano, a lei original é de 2009, mas ela foi alterada no início desse ano, ela fala que não pode haver a cobrança adicional em razão do agendamento da entrega. Então, é assim, mas os Correios não fazem esse tipo de serviço, mas eu não tenho minha transportadora não entrega, eu posso alegar isso? Não. Se eu simplesmente não apresento a opção, ou cobro de forma diferenciada, ou faço qualquer diferença com relação à entrega normal ou agendada, eu estou irregular aos olhos da lei. Então, a gente fala, mas isso é irreal, ninguém no comércio eletrônico consegue fazer, nem os Correios entregam. Eu sei e eu concordo com vocês. O problema é, a lei não olha dessa forma. A lei fala, é obrigação do lojista entregar, sim, dessa forma, sim, entregar sem nenhuma cobrança adicional. Então, o que a gente tem feito aí em defesas pontuais, e falando de novo, isso é uma preocupação que, nesse exato momento, o PROCON de São Paulo está fiscalizando muito a lei de entrega. Tá? A gente, como eu comentei anteriormente, 2 clientes receberam autuações muito grandes. Uma delas, para vocês terem noção,
ela chegou ao valor de R$660 mil, porque ela é proporcional ao faturamento da empresa. Então, assim, é muito preocupante. A gente não tem muito como falar para vocês se resguardarem disso, a não ser a tentativa de cumprimento. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Aqui estão os meus dados aí de contato de novo na apresentação. O Rafael vai disponibilizar para vocês e vai ficar, acho que no blog também. E eu vou encaminhar depois para a Fast Commerce uma situação diferenciada para um projeto que a gente desenvolve para os nossos clientes, que é de identificação e regularização da questão de todos os sites. Eu acho que isso é um trabalho muito interessante, porque ele é preventivo, ele vai eliminar problemas e orientar vocês a não ter dores de cabeça no futuro. É uma situação que a gente recomenda muito do que ficar depois resolvendo os problemas decorrentes de autuações e processos que aí a gente só corre atrás do prejuízo e não tenta resolver o problema de uma forma preventiva. Espero que tenha sido proveitosa as informações, tenham sido boas a todos e fico à disposição aí para o que for necessário depois. Agradeço novamente. Muito bom mesmo. Estou com muitos elogios aqui, gente. Estou liberando aqui para o Luiz ver. Acho que também gostei muito do conteúdo da palestra. Esse assunto é um assunto que preocupa mesmo, né, gente? As pessoas aí, com o aumento aí das vendas do e-commerce cada vez mais, a mídia, as empresas aí como o Procon, os órgãos de fiscalização estão atuando cada vez mais. Isso é bom porque acaba ajudando o nosso mercado, né? Começa a estabelecer regras, proíbe aqui muita gente, muitos aventureiros, muitos ladrões mesmo que vêm aí para o mercado virtual e acaba atrapalhando todos os nossos lojistas, todo mundo que vive disso, né? Então, acho que esses pontos aí, vocês fazendo isso é muito importante para se livrar, né? Para estar respaldado, para estar tranquilo, para tocar o seu negócio. Eu queria agradecer mais uma vez o Luiz, muito boa palestra. E é isso, gente, que a gente gravou aqui, tá? Então, a partir da próxima semana, a gente vai disponibilizar lá no nosso blog, junto com os slides e junto com os arquivos também que ele vai nos enviar aqui, tá bom? E também fica o contato dele aí se vocês precisarem de alguma coisa. Então, obrigado, gente, e uma boa tarde a todos.